Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos nesse momento fazendo um resumo de um livro maravilhoso. Estamos aqui o Casamento Blindado, um livro maravilhoso da Cristiane e do Renato. Interessante que a gente não conta, normalmente a gente não conta histórias dos outros, a gente conta nossas histórias, né? E a gente vende o peixe. Mas aqui nós estamos contando as histórias dos outros, né? Estamos fazendo um resumo do livro, da vida deles, né? O que eles aprenderam e o que nós podemos discutir entre nós aqui nesse momento, nessa rede social, sobre como proteger o casamento, né? Colocá-lo à prova, blindá-lo, né? A prova de divórcio. Hoje é comum as pessoas falarem, eu quero me divorciar, né? Então nós estamos agora no capítulo 3, a mochila nas costas. Eles fazem uma comparação que todos nós, quando vamos nos casar, é como se nós estivéssemos no noivo, com a roupa, né, de vestimenta na igreja, com uma mochila enorme. E dentro dessa mochila nós levamos todas as nossas culturas, nossas informações, experiências, coisas boas, coisas ruins. Lá dentro está cheio de coisas, né? Está bem recheado. O teu passado não me interessa, só quero saber de nós aqui para frente. Aí isso é verdade? Isso é muito romântico, muito lindo, mas nós sabemos que, embora as nossas experiências não sejam importantes para o esposo ou para a esposa, mas nós vamos levar para essa relação. Outro ponto interessante que ela coloca é a Cristiane fazia muitas cobranças, né, do seu marido, e ela sofria falta de atenção, né, que começou a se dedicar muito ao trabalho, homem muito trabalhador, e ela desde criança foi dedicada na igreja, né, e não passeava. Então às vezes o homem quer dedicar ao trabalho e esquece que a esposa, no caso como ela era a esposa de pastor, esposa de filha de pastor e agora esposa de pastor, né? E agora precisava de uma atenção, ela se dedicava ao lar enquanto ele era pastor, queria se dedicar, mostrar serviço, e o único tempo que ele tinha na sábado à noite ele levava o trabalho para casa. Isso acontece comum entre os homens, e a mulher quer ir ao cinema, quer passear, né? E parece que a mulher não entende, mas ela precisa de atenção, porque ela está dedicada, 100% dedicada ao marido nesse caso, né? E ele tem um tempo especial, mas não se dedica à esposa e quer se dedicar ao trabalho. Isso é péssimo, isso é um problema, né? E às vezes a mulher começa a brigar com o homem não quer aceitar, não entende. Isso é importante, às vezes nós só queremos olhar para o nosso lado e eles contam os seus bastidores, né? Como os ciúmes aconteciam, né? Mesmo ele trabalhando para dar conselho para as irmãs da igreja, se dedicava. E para ela não tinha esse tempo especial de conversa e diálogo. Isso às vezes acontece muito. Não tinha ideia de que ela trazia na bagagem, né? Daí quando me cobrava, pressionava, acusava de algo, eu me fechava. Então conta que ele também se fechava, porque a gente não sabe muitas vezes porque o outro age dessa maneira. Cada um traz as suas bagagens, as suas experiências, sua cultura, seus traumas, né, dentro da mochila. Foi nesse momento que ela começou a conhecer um pouquinho da minha bagagem também. Então normalmente a gente fala dos defeitos dela, mas também ele, né? Como ele reage às situações, às ações de um do outro. Isso é um problema, isso vai gerar um conflito. A experiência é a melhor professora do que a teoria, afinal eu sabia de que eu estava fazendo era errado, mas na prática só fazia aquilo que havia assistido em toda a minha infância e juventude, era o peso da minha mochila. Então muitas vezes você e eu sabemos muito da teoria, mas nós presenciamos a maior parte da vida o pai e a mãe agindo dessa maneira. E quando nós temos o problema, nós tiramos da cartola, né, da manga, uma solução ali e agimos às vezes de maneira automática. A gente não sabe explicar, mas acontece, né? Isso aí, e a gente tem que parar para observar e corrigir, né? Então essas são as felizes, né, itens de nossa bagagem. Nós agimos como pai, né? Nós agimos com nossas mães e isso machuca o nosso cônjuge, né? Porque nós estamos acostumados dessa maneira e às vezes achamos que é o correto. No relacionamento nós temos que desaprender coisas ruins para então aprender coisas boas. Então, em súmula, né? Há muitas outras coisas interessantes que eu gostaria de comentar com vocês,
Mas o que me marcou é que nós temos que aprender coisas e desaprender essas coisas que são ruins. Trazer as coisas de repente boas para o casamento e tirar para trás aquilo que é ruim. Hábitos, maus gostos, né? Pensamentos, atitudes, conceitos errôneos, nós precisamos de repente mudar. E a gente sabe que está errado. Só precisa de repente dar uma parada, reconstruir ali e dar trabalho. Como nós podemos ver, né, no início do casamento, eles tiveram muitos problemas decorrendo das bagagens que eles trouxeram das suas vidas. Quando finalmente superamos a diferença, somente quando compreendemos o que está por trás do nosso comportamento e fizemos ajustes para lidar com a raiz dos seus problemas, né? Então a gente tem que fazer mudança. A gente sabe às vezes do problema, sabe que está destruindo, corroendo, né, nas relações, no casamento, e a gente tem que parar. Senão o inevitável pode acontecer. Separação. Então nós temos que começar a blindar nossos casamentos, né? Apertar aqui, apertar ali e não deixar as coisas engrossadas, porque depois que as coisas piorarem, fica difícil de contornar. Um ponto interessante que ela destaca, que eu não posso deixar passar aqui de jeito nenhum, é o sexo oposto, né? Nós, homens, nós temos que evitar amizades, né, com sexo oposto. Ah, não, mas é só uma amiguinha ali, eu só mando uma mensagem no WhatsApp para ela, de vez em quando um bom dia. Ou ela recebe, né, algumas mensagens. Interessante, né? Essas amizades, elas podem destruir a confiança. Não é que falta de repente, de amor de uma mulher, pode ser também uma sinalização. Eu, como homem, sabe quando outro homem está querendo atacar a minha filha, quando o homem está querendo atacar a minha esposa. A gente tem essa sensibilidade. Já a mulher, às vezes, não tem. E do contrário, às vezes, eu não percebo a maldade de uma mulher através de uma conversa, a minha esposa pode perceber. Isso que é importante. Uma mulher, ela está atraída por outro homem e às vezes o homem não percebe. Homem bobinho, né? Então, se você não quer destruir a relação de confiança com sua esposa, evite esse tipo de amizade, né? Por isso, entenda, nenhuma amizade é tão valiosa quanto o seu casamento. Em vez de manter amizades íntimas de sexo oposto, aprenda a fazer do seu parceiro o melhor amigo. E aqui ele fala sobre que o casamento, para dar certo, ele dá muito trabalho. É como se fosse uma empresa, ela precisa ser alimentada, precisa ser gerida. E os casamentos felizes não dão certo por acaso. Automaticamente acontece e foram felizes, né? Ele dá muito trabalho, desde o início, desde o noivado, casamento, tudo dá trabalho. Então existe um constante abrir os olhos. A partir do momento que você fecha os olhos, deixa as coisas acontecer automático, isso vai gerar outros problemas, né? E o que você traz na sua bagagem? Essa é a pergunta, né? Que itens da sua bagagem você deve deixar, desaprender para ser um bom homem, uma boa esposa? Então essa é a nossa pergunta e vamos para o próximo capítulo. E muito obrigado já por sua atenção. Que Deus continue favorecendo nossos relacionamentos, casamentos. E possa você, todos nós, aprendermos, né? E praticarmos esses conteúdos que nos ajudarão a ser bons maridos, boas esposas, boas famílias estruturadas, né? Que não se separem por qualquer coisa. Que Deus abençoe o seu casamento, a sua relação. Se você pretende namorar, noivar, uma coisa muito bonita, que faça com a presença e a sabedoria de Deus. Muito obrigado, caro amigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Amém?